Olá pessoal, passando aqui mais uma vez, gravando nossas videoaulas para o nosso canal. Hoje nós vamos iniciar uma nova unidade no nosso livro de matemática. É a unidade sobre mais geometria. A gente já viu uma parte de geometria lá no início dos capítulos e agora nós iremos dar continuidade a esse tema que faz parte da unidade 7 do nosso livro. E ele inicia na página 122, ok? A parte de geometria estudada em unidades anteriores, nós abordamos as formas geométricas, os poliedros, que no caso são quem? Os prismas e as pirâmides, né? Que são formas geométricas formadas por linhas retas. Nós também abordamos os corpos redondos. Quem são eles? O cone, a esfera e o cilindro. Hoje nós iremos retornando aqui no nosso livro, iremos retornar, na verdade, um tema mais geometria. Nesse tema, se vocês observarem essa cena, vocês irão se deparar com muitas figuras estudadas anteriormente. Tanto figuras planas, que no caso são os polígonos, quanto figuras não planas, que no caso são os poliedros, que podem ser prismas ou corpos redondos, beleza? Nessa cena, na página 123, no Trocando Ideias, nós temos dois questionamentos. Esses dois questionamentos, vocês irão respondê-los, claro que mais tarde, quando a gente iniciar a explicação da aula. Então, o questionamento 1 e o questionamento 2, ele está relacionado a toda essa cena da abertura da nossa unidade. Agora aqui nós vamos passar para a página 124. Esse é o tema central. O que nós vamos estudar agora, a partir de agora, em mais geometria, nós iremos estudar segmento de reta, a própria reta e uma semi-reta. Nós vamos descobrir que são três coisas diferentes, mas que estão relacionadas. Aqui no Aprendendo, ele diz que Douglas e Edson apostaram uma corrida para ver quem chegaria primeiro ao ponto B, partindo os dois de onde? Do ponto A. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Se você observar, esse foi o caminho percorrido por Edson e este foi o caminho percorrido por Douglas. O que você vai fazer? Você vai observar a cena e vai responder aqui mesmo no livro esse questionamento. Quem fez o caminho mais curto? Mas eu já vou dizer a vocês, na verdade o autor do livro diz a você que o menor caminho de um ponto até outro é chamado de segmento de reta, beleza? Nós podemos representar um segmento de reta assim. Eu traço uma linha entre dois pontos, que no caso o livro colocou como esses, dando nome a este ao ponto M e este ao ponto N. E o nosso coleguinha aqui do lado nos diz que os pontos M e N são extremidades do segmento MN. Indicamos segmentos assim, as letras maiúsculas e um traço em cima. Tanto faz esse segmento eu chamá-lo de MN ou NM, é o mesmo segmento, ok? O nosso coleguinha cadeirante diz também a vocês que se prolongarmos o segmento MN sem parar nos dois sentidos, nós teremos uma reta. Então, se eu prolongar para cá sem colocar pontos e se eu prolongar para cá sem colocar pontos, eu formo uma reta, ok? E nós indicamos a reta MN como o traço em cima com as duas pontinhas. Essa reta tanto faz ser no sentido infinitamente no sentido MN ou infinitamente no sentido NM. Ou ainda o nome dessa reta é chamada de reta R. Mas nós temos alguns pontos que nós temos que trabalhar. Vamos só aqui na página 125 rapidamente para a explicação. Agora, o Lucas, né, que é o nosso colega cadeirante, ele desenhou
o ponto O, o ponto N e infinitamente aqui nessa direção. Ele diz que eu prolonguei um segmento de reta, ele tinha só o segmento e ele prolongou, né, em apenas um dos sentidos. Quando eu prolongo em apenas um dos sentidos, aí eu tenho uma semi-reta. E a origem dessa semi-reta é o ponto O. Ela começa no ponto O e aí passa pelo ponto N infinitamente, ok? Então, semi-reta é uma parte da reta, apresenta o ponto de origem e é ilimitada em um único sentido. Agora vamos para o material auxiliar, que é para a explicação. Então, a reta que tem como símbolozinho o traçado e as duas pontas. A semi-reta, que tem como traçado apenas um dos sentidos, que pode ser para a direita, como também pode ser para a esquerda, dependendo do sentido utilizado lá na minha semi-reta. E o segmento de reta, que são pontos, né, dentro de uma mesma reta. Como assim, professora? A reta, ela é infinita, tanto para a direita como para a esquerda, ok? Na reta, eu tenho que saber, quando eu vou estudar reta, semi-reta e segmento de reta. Eu posso dar qualquer nome para essa reta. Como assim? Eu posso escolher qualquer letra do alfabeto. Por exemplo, eu vou escolher a letra inicial do meu nome. A letra inicial do meu nome é A. Então, eu vou chamar essa reta de reta A. Na hora de nomear a reta, a letra tem que ser minúscula. Nessa reta, eu posso traçar segmentos. Eu posso dizer que eu quero percorrer aqui do ponto C até o ponto D. Então, o ponto dessa reta, a parte que compreende do ponto C ao ponto D, é um segmento de reta, ok? Qual é o meu segmento aqui? O segmento CD. Qual é o símbolo? Eu posso colocar os pontinhos ou simplesmente um traço. Quando eu faço isso, eu sei que isso aqui está relacionado ao segmento de uma reta, que no caso aqui é a reta A. O que é uma semi-reta? Na semi-reta, eu posso simplesmente traçá-la em um dos sentidos. Estou escolhendo aqui da esquerda para a direita. Essa semi-reta, ela pode possuir pontos, que eu vou chamar um de ponto B e o outro de ponto Z. Essa semi-reta aqui, ela possui dois pontos, beleza? E essa semi-reta aqui, eu posso chamar ela de S, semi-reta S. Eu posso escolher qualquer letra, desde que seja minúscula. Já para os segmentos, os pontos são sempre com letra maiúscula, caixa alta. Entendido, pessoal? Qual é aqui? Aqui é a semi-reta S e ela tem um segmento de reta nela. Qual é o segmento? É o segmento BZ. E eu coloco o traço em cima para eu colocar. Beleza? Ok? Reta infinitamente. Semi-reta somente em um dos sentidos, ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E o segmento de reta é apenas pontos que estão nas semi-retas ou na própria reta, que eu vou nomeá-los assim com letra maiúscula, ou seja, as letras em caixa alta, ok? E o nome da reta, nunca pode esquecer que tem que ser com letra minúscula. Essa aqui é a reta B, essa aqui é a semi-reta J e essa aqui eu vou chamar de semi-reta K. A origem da semi-reta aqui, semi-reta não, aqui é o ponto K, é o ponto de origem da semi-reta, ok? E eu vou chamá-la de semi-reta L. Ok? Beleza? Espero que tenham entendidos e vamos dar continuidade à nossa aula no livro agora. Fazendo a leitura das páginas 124 e um pedaço da 125 e mais a explicação do material complementar, vocês vão estudar e aprender segmento de reta, reta e semi-reta. O que é um segmento, o que é uma reta e o que é uma semi-reta. No praticando, aqui na página 125, ele diz que é para vocês observarem essas retas que estão aqui e depois responder as perguntas. Quais são as perguntas? Na letra A,
quais dos pontos indicados pertencem à reta R? Onde é que está a reta R? Eu já disse, as retas recebem letras minúsculas. Letra B, letra C e letra D fazem parte desse questionamento. Na número 2, ele pede que vocês coloquem quais figuras abaixo representam um segmento de reta. Vocês vão dizer se a figura A representa, se a figura B2, a figura 3 ou a figura 4. Quais são? Ah, professor, eu acho que é a figura 1 e a figura 4. Ah, eu acho que é a 2, a 3 e a 4. Você vai escrever aqui a resposta, ok? Aqui na página 126, nós temos a terceira questão. O que ele pede na terceira questão? Indique quantos e quais são os segmentos de retas que estão traçados nas figuras a seguir. Para eu construir essa figura, eu usei segmentos de reta. Quais são eles? A, B, tal, tal e tal, tal. Na letra B, quais são os segmentos? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, dando nomes e colocando o traço. Quarta questão. Nós temos dois carros, eles partiram de um mesmo local e eles andaram em sentidos opostos, mas em linhas retas. Aí os questionamentos. O caminho do carro azul lembra uma semi-reta? Se lembrar, desenha a semi-reta aqui, se lembrar. E do carro verde, lembra uma semi-reta? Se lembrar, desenhe ela aqui também. Vocês já aprenderam semi-retas. Quinta questão, observe a figura, tá aqui a figura, aqui é o ponto A, veja bem, é o ponto de origem. Aí ele pergunta a vocês, quantas semi-retas há nessa figura aqui? Você irá responder, qual é a origem dessas semi-retas? A professora já fez o spoiler. Letra C, utilizando uma régua, identifique se há duas semi-retas nessa figura aqui, que juntas formam uma única reta. Se vocês encontrarem aqui nessas semi-retas, duas semi-retas juntas que formam uma reta, você diga onde é que ela está, ok? Sexta questão. Desenhe em seu caderno um ponto P, você vai lá no seu caderninho, vai desenhar um ponto, que ele vai se chamar de quê? Ponto P. Trace duas retas passando pelo ponto P. Quantas retas é possível traçar por esse ponto? Tente quantas vezes você achar necessário. Sétima questão. Em uma cartolina, ele pede que você faça desenhos só com segmentos de reta. Depois exponha esses desenhos para os colegas. Então, nós não vamos expor e nem vamos utilizar a cartolina. Vocês irão fazer a sétima questão no próprio caderno. Irão fazer os desenhos com segmentos de retas. Que desenho, gente? Figuras geométricas planas ou não planas. Todas elas utilizam segmentos de retas, ok? Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.